Olá, pessoal. Hoje, seguindo a programação da 4ª Semana Nacional dos Arquivos, em 2020, vamos começar, então, uma roda de conversa sobre o projeto do Memorial UFPB. E para conduzir essa conversa, me ajudar nesse diálogo, ou na verdade eu vou conduzir essa conversa, vamos conversar hoje com Durval Leal, que vai fazer assim, a explanação. Ele é o idealizador desse projeto e vem trabalhando junto com a equipe do Arquivo Central para poder termos aí um espaço de memória onde teremos a possibilidade de ver retratado e representado todo o legado e, principalmente, o foco desse projeto que eu gosto e que ele chama bastante atenção é que também vai ser bem representativo com relação às pessoas. Durval, bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouco sobre você, quem você é, de onde você vem, sua experiência. Boa noite, bom dia, professora, bom dia a todos, boa noite. Minha formação é muito eclética. Eu comecei na área de produção de audiovisual como técnico de som na rádio universitária da universidade, na década de 80. Depois fui para o NUDOC, Núcleo de Documentação Cinematográfica da universidade, onde comecei a trabalhar com técnico de som, né, técnico de gravação, cobrindo os eventos da universidade, e criei, na época, um circuito universitário de cinema, que a gente exibia filmes de 16 milímetros nos 7 campos da universidade. Na década de 80, década de 90, nós tínhamos na universidade ainda 7 campos. Então, com essa variações de atividades, sempre estive ligado na questão da produção de imagem, né? Na década de 90, eu já militava através das organizações sociais. Nós estudamos com um grupo, a ONG Paraíba, Coletivo de Assessoria de Documentação, professor da universidade, técnico dos IBAMA e vários profissionais da cidade. E com esse correr, eu comecei a me dedicar como documentarista, né? Tendo memória, identidade, cultura e meio ambiente como foco da minha narrativa, das minhas produções. E isso me ajudou bastante. Na década de 90, o documentário e a produção na Paraíba era bem substancial, apesar de sermos poucos. Nós tínhamos uma boa atividade de trabalho, bom apoio da universidade e a possibilidade de produzir. E com isso, né, sempre fui muito curioso. Para mim, uma das coisas que mais me motiva é a curiosidade. E sempre me motivou olhar o outro a partir da questão de como ele percebe a leitura crítica da imagem, como é que ele consegue perceber aquilo que a gente tenta traduzir no audiovisual. Isso me deu muita visibilidade de poder aprender, né, de ter muito contato, de muita troca, e isso facilitou para mim trabalhar o cotidiano, certo? Eu tive essa felicidade. Sim, é excelente, Durval. Isso mostra mesmo a sua sensibilidade com relação a esse projeto. E me diz uma coisa, quando é que bateu em você, que surgiu essa ideia de, pronto, vou trabalhar com o memorial? Em 2010, eu fui convidado, 2010, 2013, para pensar um memorial para o Sebrae, certo? Estava morrendo muitos técnicos do Sebrae, e os amigos, algum diretor do Sebrae me convidou para pensar um memorial. E a coisa foi adormecida quando foi em 2013, né, com a criação daquela Feira do Empreendedor. Em 2014, o Sebrae realmente queria criar um memorial virtual. E aí, na época, fui convidado, e com os técnicos começaram a estudar esse pensamento de memorial, essa coisa de museu. Eu sempre fui uma pessoa que
Desde a década de 90, meu sonho era ter conhecer o Museu do Prado, de Madrid. Eu tinha Hieronymus Bosch, eu tinha uma grande vontade de conhecer a obra de Bosch, né? E o museu, para mim, sempre foi uma coisa muito, muito feliz para mim estar em museus, né? Então, eu comecei a estudar essa coisa do museu e sempre ficava naquela angústia de que museu era uma coisa muito elitista, né? O museu para uma elite, né? Principalmente na década de 80, década de 90, poucas pessoas tinham acesso, porque não existia internet, a informação era rara, era uma coleção que existia, alguma coisa ou outra. E com o Sebrae a gente começou com as novas tecnologias, com a TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, com a possibilidade da interação, a gente começou a ver que o museu era uma coisa que podia ser uma coisa assim muito movimentada, a gente podia brincar, certo, nessa coisa da memória, de como fazer a interação, de como dialogar com o visitante. Então, no Memorial Sebrae, a gente teve a oportunidade de fazer isso. A gente foi muito feliz, foi uma coisa muito bem recebida pelo público, né? Então, isso foi o start, né? Isso foi o start. Uhum. Durval, interrompendo aí a sua explicação, é porque você citou a questão dos museus, então, assim, vou até fazer uma provocação aqui, que é uma citação que eu sempre vejo que você gosta muito de se reportar a ela, quando você fala da questão dos museus, porque no arquivo a gente trabalha sempre com uma linha tênue, né? A gente está sempre numa linha tênue, onde a gente trabalha, às vezes, com objetos museológicos, às vezes com objetos arquivísticos, e às vezes até bibliográficos. A gente tem sempre lá alguma coleção de livros que veio de algum acervo pessoal, dentro de uma própria unidade administrativa da universidade. Então, às vezes fica muito difícil da gente falar de arquivos e de memorial sem esbarrar nessas outras instituições ou nesses outros saberes e fazeres, né? E aí tem uma citação muito interessante que você menciona, eu não sei se está dando para ver aí, mas eu vou ler aqui. Os museus estão em movimento, pressionados pelas transformações políticas, sociais, econômicas e tecnológicas. Os museus estão em mudança. Alguns realizam mudanças internas, outros agitam-se como loucos, outros movimentam-se sem sair do lugar, lembrando as bicicletas e as esteiras das pós-modernas academias de ginástica. Não há um modelo a seguir. As tendências museológicas são múltiplas. E aí, eu queria que você falasse um pouco, né, dentro dessa concepção, que você falasse um pouco sobre isso. Primeiramente, isso não é um pensamento meu, isso é de um estudioso, não me lembro agora. Sim. Agora estou parecendo Chagas, é de Chagas. Chagas, não me lembro bem. Isso. Mas isso, a partir dessa visão, é que a gente começou a ver a necessidade de como a gente fazer as pessoas ser efetiva na visitação, no conhecimento, certo? Isso, como é que os museus estão mudando? A primeira vez que eu fui ver o Museu da Liga Portuguesa em São Paulo, eu saí de lá fascinado, eu saí assim, completamente atarantado, certo? Logo depois eu conheci um camarada, Zé Pessoa, que criou o Museu da Pessoa. Ele andava pelo Brasil colhendo o depoimento de pessoas, e eu achei isso uma grande sacada, certo? Porque, poxa, eu acho que a grande descoberta é a valorização do outro, é você ouvir o outro, é dizer que o outro sente, como o outro se identifica, certo? Como é que você, essa alteridade de você respeitar o outro, de você estar como ele é, de você percebê-lo, certo? Isso é muito, isso como documentarista, para a gente que trabalha com documentário, o mais importante, porque você, quando coloca a câmera, você sempre subverte, você sempre coloca a sua posição, independente de você achar que não está subvertendo a ação,
mas no momento que você posiciona a câmera, você já está dizendo o que é que você pretende. E quando você escuta o outro e você leva para o outro mostrar o que ele declarou, você começa a ver que há uma relação muito mais íntima entre você e o teu personagem. Então, isso, para mim, como é que fazer um memorial, um museu que tivesse isso? Isso já no Sebrae, a gente sempre estava pensando nisso, que como é que você deixar o teu depoimento sobre aquilo, como é que você via aquilo, o que você pode contribuir aqui, certo? Porque outra coisa que sempre me ocorreu é que o museu, o memorial, você sempre tem que estar o tempo todo criando exposições, criando itinerância, você tem que estar a coisa, você tem que estar renovando para criar aquilo do público, né? Você tem que estar tem que ser muito dinâmico, né, Durval? Precisa dessa dinamicidade, né? E como você se identificar com isso? E você pensar em museus e universidades, o que a universidade atrai para ter um museu? Certo? E por que o memorial da universidade? Certo? A universidade, eu vejo assim que a coisa que está mais perdendo na universidade é a memória das pessoas. Me lembrei muito de Zé Pessoa falar no Museu do Pessoa. Então, a gente, dentro das instituições, a gente perde muita referência de memória do outro, certo? E o que a instituição tem de mais rico é a memória dos seus pares, certo? É essa relação. Por isso que eu coloco sempre a afetividade com uma relação de construção de relações, certo? Você só se relaciona com quem você tem afetividade. Você, até nessa própria essa dicotomia, dessa loucura das redes sociais, onde 95% dos posts são selfies, é a carência da afetividade pessoal, certo? É muito mais um estudo psicanalítico para se abordar o que é essa profusão de selfies. Mas é a necessidade de você se sentir, ser visto, ser apresentado, abrir espaço para relações. Então, quando foi pensado, por que a universidade não tinha um memorial? A universidade tem uma pinacoteca, a universidade tem uma biblioteca, a universidade tem um almoxarifado, tem um arquivo, mas não tem um memorial, né? E outra coisa que a universidade está perdendo cada dia que passa, certo? É a relação das pessoas que fazem a universidade com a questão afetiva. A instituição está perdendo toda a força que ela tem porque as pessoas não a defendem, certo? As pessoas, os jovens alunos, não veem quem eram os seus mestres, não conhecem quem são os egressos bem-sucedidos. Nós somos uma instituição que praticamente a memória está muito mais guardada dentro de estantes que são deterioradas, certo? Que não são preservadas, que não são cuidadas, do que realmente memórias de pessoas, de cientistas, de professores, de técnicos. E isso sempre foi uma coisa que sempre me fez perguntar. E não havia, e a universidade se relaciona muito mal com a comunicação, certo? Então, a universidade brasileira, de uma maneira geral, com raras exceções, certo? Tem uma comunicação eficiente. É tanto que nós vivemos em crise de tentar apresentar o que somos à sociedade, certo? Sempre estamos nessa dificuldade. Por quê? Porque nós não temos uma boa comunicação, certo? A universidade não se apresenta, a universidade tem ainda um ranço de sucesso, de imaginar que ela constrói pessoas de sucesso, certo? Então, e quem são essas pessoas de sucesso? E qual é a dimensão de sucesso? O sucesso exatamente, tem várias dimensões. Então, a dimensão do sucesso de um técnico que mantém um legado, que mantém um repositório, que mantém um laboratório, que mantém um núcleo vivo, certo? Ele tem tanto valor quanto um cientista que faz daquele órgão escrevendo artigos e mais artigos em várias esferas.
E os estudantes? Os estudantes têm um rastro durante a sua construção do seu universo profissional na universidade. E como é que fica isso? Certo? Então, isso sempre me perguntou. E quando eu tive a oportunidade que foi nos dado, né, pela reitora Margarete e pela senhora, né, que se interessou de apoiar a implementação do Memorial UFPB, então eu vi aí o caminho para a gente tentar ver se a gente conseguia colocar isso. E colocamos como um conceito do memorial, chamando o Memorial UFPB Pessoas e Legados. Então, assim, nós lá do arquivo ficamos assim muito extasiados no primeiro momento quando você apresentou o projeto. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi essa sua fala para constar. Hoje é o Dia Internacional dos Arquivos. E a gente está aqui falando de coleções diversificadas, de possibilidades de um projeto amplo, onde a gente vai ter condições de, não só de preservar aquilo que você mencionou, né? Não só de preservar, mas de difundir. Então, às vezes, o que me incomoda em muitas instituições de memória é o cuidado patrimonialista, custodiador. E o que me encanta nesse projeto do Memorial UFPB Pessoas e Legados é esse caráter dele de difusão. Isso sim me encanta nesse projeto, sabe? Eu acho que você foi muito feliz na proposta, tem sido muito feliz, porque é importante deixar claro aqui que nós estamos falando de um projeto ainda, né? Que a reitora, professora Margarete, abraçou, apoia, né? E o Arquivo Central passou a ser, então, o aliado desse projeto, porque, principalmente por conta das suas afinidades institucionais, né, Durval? Afinidade não, temporalidade institucional, né? Já estou com 37 anos de universidade, né? Já tive a felicidade de poder conhecer a universidade viajando, conhecendo vários técnicos, professores, alunos, assim, por exemplo, eu gosto muito da universidade, eu devo à universidade o meu conhecimento, as minhas relações, o meu cotidiano, eu devo à Universidade Federal da Paraíba. O que eu sou hoje, o que eu conquistei diante da universidade. O mesmo profissional fora, exercendo fora, mas o referencial maior é a universidade, porque a universidade é aquela coisa que deu regra e compasso, certo? Que eu sempre digo isso, a universidade é que faz amarrar os elos, é quem fecha os nós, certo? Mas uma coisa muito importante que na construção do memorial é também a falta de zelo pelo patrimônio da universidade, certo? A universidade é uma crítica que eu vou fazer, porque existe um zelo patrimonial individual. Quando os professores se apropriam, técnicos se apropriam da universidade de material, de produtos da universidade como se fosse dele, certo? Mas, na verdade, a universidade tem uma dimensão muito maior do que o patrimonialismo individual de cada um dos seus servidores, certo? Que deviam se enxergar e ver que a sua contribuição não é em ter, mas é de fazer, difundir o que existe. Porque você tem um repositório, tem um acervo que está dentro de um armário, que ninguém sabe, e que aquele técnico ali guarda aquilo ali como se fosse uma coisa única, preciosa, que é só dele para ver, para tocar, para imaginar. Isso é muito terrível. É uma coisa assim que para mim é abominável, certo? Digo sempre isso. Então, um dos primeiros pontos da gente, ao pensar o memorial, foi da gente também tocar o servidor, tocar o professor, certo? Para ele perceber o que tem no seu entorno, ao seu redor, certo? É tanto que o bom também é que nessa fase de pandemia, nessa fase de estarmos guardados às 7 chaves contra o vírus, né? A gente pôde também... Estamos guardados. Pudemos guardado, né? Então, o que a gente pôde ver foi o seguinte, a gente sugeriu, né, de montarmos um tutorial
de, primeiramente, a gente localizar o que se tem. Sim, vamos ver o tutorial, tenho ele aqui. É importante mostrar o tutorial. É a base metodológica, é a base de saber o que tem e onde está, certo? Então, o primeiro ponto do tutorial que a gente fez foi ensinar, através, né, utilizar o CIPAC, estamos fazendo um piloto com o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, o CCSA, de Bananeira, né? Que é onde vai ter instituído o piloto. A gente vai montar esse primeiro piloto para ver o que tem. Então, a gente primeiro vai buscar identificar o que existe. Sim, certo? Aí então, eu estou aqui, eu não sei se você está conseguindo ver aí, eu estou com o tutorial aberto da localização. Você está vendo? Estou vendo aqui, mas eu já estou com ele tanto na cabeça que para mim é primordial. Porque, primeiramente, é o seguinte, como a gente tem a tecnologia, das tecnologias de informação e comunicação, eu acho que todo mundo hoje que trabalha na universidade tem um smartphone. Sim. Todo mundo tem um smartphone. E a partir do tutorial é de você exatamente tentar localizar o que se tem. E a primeira coisa que tem que localizar e imaginar é o seguinte: você que está dentro de uma sala, dentro da sua universidade, dentro do seu laboratório, você sabe que você tem um armário, e esse armário tem N patrimônios. Isso. Tem um livro antigo, tem um mapa, tem uma fita, tem uma coisa, mas o que é que tem ali? Onde é que está isso? Então, a primeira coisa que ele sugeriu, através desse tutorial da gente, foi o seguinte: você aprender com o celular, fazer uma foto já referenciada e documentar o que onde está isso, certo? É uma metodologia muito interessante, porque, às vezes, nós que trabalhamos com acervos, tecnicamente, às vezes a gente tem tanta dificuldade de chegar, de ir até, né, o espaço e convencer a pessoa a mostrar, a abrir os seus armários, as suas gavetas, né? E, assim, eu achei essa metodologia muito interessante. É porque a questão da metodologia é muito mais aquela primeira coisa, né, de você trazer dentro da premissa do conceito da gente, é você se identificar com o patrimônio. Sim, porque e aí cria essa identidade, né? E é colaborativo, é legal isso. Exatamente. Você identificar com o seu patrimônio. Porque esse patrimônio você sabe que existe. E como a gente está engajado, eu não quero o seu patrimônio fica aí. Exatamente. Pode fugir. Outra coisa, construir repositório, construir patrimônio, trazer guarda é muito caro. Exatamente. Uma das premissas do Arquivo Central é zelar pelo patrimônio. O zelo é uma coisa muito séria. Pouquissimamente. E custo alto, né? Zelo. Se constrói zelo, certo? Então, isso foi uma das primeiras coisas que tem. Se você tem isso, vai ficar com você. Nós não queremos eles, nós só queremos identificá-lo, digitalizá-lo e difundir que isso existe. Então, para isso, você tem um tutorial que lhe ensina o técnico, o professor, o aluno, certo? A localizar esse material. E você localizou onde é que ele está, certo? Nesse primeiro momento. Nessa fotografia, você abriu o seu armário, escancarou o seu armário, certo? Pôs o seu armário. A gente consegue, a partir disso, começar a gerar outro tutorial que seria identificação. A primeira coisa foi localizar. Ter a importância de localizar esse acervo, esse patrimônio, certo? Então, isso para a gente foi o que é o primeiro passo. E esse passo está dentro do conceito do que nós estamos imprimindo no memorial. É de você se identificar, certo? Se identificar, primeiramente, com 2 níveis. O nível é identificar o que você tem toda a sua guarda. E o segundo é se identificar com o seu espaço, certo? Com você e a sua relação com a universidade. Sim. Certo? Então, no momento que você teve isso, junto com essa questão, você começa a trabalhar, passar para a segunda fase. Nós identificamos, vimos que existe colaboração, as pessoas estão querendo se engajar, estão fotografando, estão enviando, estão tendo. Se não fotografou, a gente vai colocar um bolsista, colocar os professores. Nessa pandemia, a gente vai fazer isso tudo através
certo? Da interação através das redes sociais, através da tecnologia da informação, se comunicar, certo? Tá todo esse conceito à distância. Feito isso, a gente parte para a segunda fase, que é o tutorial de identificação, que é outra coisa, que a universidade tem uma gama de patrimônio que a gente não sabe que patrimônio é esse. Que vai desde uma máquina fotográfica russa, que veio na Revolução escondida pelo... Exatamente. Certo? Há uma máquina de escrever, Olivetti, pequena, que está guardado ali, demolida, que escreveu alguma coisa, que construiu um documento, que fez parte de uma história, de um centro, de um núcleo, certo? E outra coisa, os mapas temáticos, fita de vídeo. Se você imaginar na identificação hoje, quanto suporte de vídeo nós tivemos? Nós tivemos de filmes, 16mm, 35, Super 8, certo? Vídeo 8, aí passamos para o vídeo. Quando chegou a fase do vídeo, começamos com o quê? Outros formatos, VHS, Beta, Betacam, o Matic. Polegada, o Matic, tudo isso. Então você começa a ter muito material, muito patrimônio, que ninguém sabe que existe, está no armário. Certo? E necessariamente o memorial, o FPB, nem o arquivo central, não quer ter posse disso. Isso a gente está falando do suporte, né? A gente nem está ainda elucubrando acima das informações. A gente está falando do conteúdo. Né? Exatamente. A gente está chegando no conteúdo ainda. E aí fica a coisa um pouquinho mais complexa e demanda um pouco mais de cuidado e de atenção, né, Durval? Exatamente. Estamos ainda para saber o que é né? Como está constituído isso. Se nós imaginarmos em vídeos, por exemplo, assim, recuperar um vídeo Betamax, onde é que vai achar um vídeo de Betamax para ler isso? Onde hoje a gente vai conseguir ter um projetor de Super 8? Pouquíssimo na universidade. Qual setor da universidade tem um projetor de Super 8 ativo? Tá, e se não tem, qual é o custo para fazer isso, para digitalizar isso? Digitalizar isso. Como é que recupera essa memória? Quais são as viabilidades? Então, a gente preserva para não perder, e sai à procura para ver se um momento vai aparecer essa oportunidade, né? Faz um projeto, submete com recurso, aí, talvez internacional, a gente não sabe, mas o que a gente não pode deixar é perder, né? Além de perder, é não saber que tem. Uma coisa é perder, você sabendo que tem. Exatamente, é sempre um dilema, né? É sempre um dilema que a gente sofre e vive. Isso é uma coisa que, sei lá, é muito nefasto, né? Você perdeu o que você não sabia que perdeu. Né? Imagina só. Você está num... eu tinha isso. Eu tinha... Mas e como? Como? Onde é que está? Então, com essa construção, com esse pensamento de buscar essa localização e essa identificação, a gente começa a criar repositórios e acervos. Certo? Exatamente. A partir daí, a gente vai ver como analisar esses conteúdos e como subdividir esses conteúdos. E, mais uma vez, não vai ser nem o acervo, nem o arquivo central, nem sou eu, nem nossa equipe, que vai dizer o valor disso. Quem vai dizer o valor patrimonial disso é você que está sob a guarda dele. Certo? Que é aí onde que vai buscar a motivação. É te motivar para você saber o que você tem e você começa a entender que você tem motivação para ter aquilo ali de ser descoberto. Você foi guardador daquilo, você foi fiel depositário daquilo e que você está expandindo, você está difundindo esse produto. Você está colocando as pessoas a par de que isso existe. Certo? Que é uma coisa maravilhosa, essa coisa de você poder partilhar, certo? Que é outro momento dessa sociedade nossa, desses momentos que nós estamos vivendo, é dessa quebra de paradigma, a necessidade de você partilhar, certo? A necessidade de compartilhar. Você não precisa ter mais aquilo para você. É interessante, quer dizer, hoje a gente está aqui nesse momento e as coisas estão intocadas dentro dos armários.
E como é que se partilha isso nesse momento, né? E a gente não sabe em que outras circunstâncias a humanidade vai estar daqui para frente. Durval, e por falar nisso, eu fiquei pensando aqui, assim, queria que você falasse um pouco, só para a gente já estar no tempo final, das possibilidades, né? Assim, virtual ou presencial? Ou as duas coisas? Olha, eu vejo a seguinte coisa: hoje o físico é uma casca. O físico é uma casca que está recheado de N possibilidades de virtualizar-se, porque hoje você irriga nuvens, certo? Hoje eu acho que a grande metáfora é você irrigar nuvens, certo? Você colocar nas nuvens informações. Você irriga nuvens hoje com informação, certo? Sim. O espaço memorial que facilita a difusão, né? Que facilita a difusão. Sim. O espaço memorial na universidade é muito mais um espaço para valorizar a casa, para aqueles que estão no cotidiano, os transeuntes, os visitantes, saber que existe ali. Mas aquilo ali é uma coisa que é mutatis mutandis, aquilo ali tem que ser o tempo todo, que é o triste, que é sendo renovado e é caro, certo? Sim. Enquanto dentro de uma estrutura virtual, a gente pode planejar uma estrutura de ser construído colaborativamente, porque o memorial ele tem uma perspectiva do seguinte: dentro do ponto de vista da afetividade, você se identificar. Quando você se identifica, você vai motivar para você apresentar o que você tem, você gerar motivação em você. E a partir disso, certo, promover um engajamento. Esse engajamento em todas as esferas da universidade, certo? E a partir disso aí, você gerar o mais forte que tem, é a colaboração. E a identidade, né? E se você sente uma identidade, uma identificação com a universidade, se você tem esse afeto com o institucional, se você guarda essa memória, como construí-la? Então, uma das coisas que a gente busca no memorial é justamente isso. E a base do memorial ele seja colaborativo. E certo. Colaborativo da seguinte maneira, de que ele seja construído a partir da afetividade, certo? Todos nós temos um rastro dentro da universidade. Quais foram aqueles rastros que te motivou? Quais foram aqueles rastros que te trazem a felicidade de ter pertencido, de ter passado pelaquela instituição, certo? E a partir daí, você, com a foto, você começar a construir, certo? Essa afetividade, essa relação, e narrar o que você sente. E com isso, você trazer para o visitante, para o público, qual é a tua relação institucional. E com isso, a gente buscar fora da universidade o egresso. Porque o foco da universidade, do memorial, é trazer também o egresso. A trajetória do egresso. O egresso. E aí, quando a gente fala egresso, a gente fica com egresso com foco no aluno, né? Muito no discente. Então, o egresso, ele acaba desempenhando importantes papéis na sociedade e trazê-lo de volta, a ressignificar, a religar o seu vínculo institucional é fundamental para a instituição, para ele próprio, para a sociedade. Eu gosto muito desse projeto, Durval, gosto muito. E, assim, como o nosso tempo tá no limite, eu quero, infelizmente, a gente vai ter outras oportunidades em breve para poder falar um pouco mais. À medida que o projeto for evoluindo, a gente vai trazendo outras observações, outras novidades sobre o projeto, tá certo? Então, assim, eu quero agradecer você por esse momento, foi muito rico, a gente precisava registrar isso e deixar isso sinalizado, pelo menos, embora a gente esteja falando só de um projeto. Agradecer a você por estar conosco, foi um presente, eu falo que Durval foi um presente para o Arquivo Central, trazer esse projeto, alinhar essas coisas, foi muito bom, você é uma pessoa extremamente criativa e vai coadunar
esses fazeres, os ideais, os objetivos desses projetos, tanto do Arquivo Central, o Sistema de Arquivo, a Pinacoteca, a Biblioteca, todos esses acervos, eles vão acabar se integrando num grande repositório institucional em breve. Eu vejo muito isso na UFPB. A gente está caminhando nessa direção. Eu acho que o memorial vem coroar isso e deixar bastante registrada a importância que tem esse caráter da afetividade que você fala, né? Então, assim, que você gosta muito de citar uma frase de Mira Lopes, que eu sempre peço a você para repetir, que é: a afetividade é efetiva na espécie humana. Eu acho isso lindo e sinto que esse é o mote desse memorial. Muito obrigada, viu, Durval? Agora, uma coisa para concluir, professora, Juliane, a construção do memorial só é possível porque nós temos uma equipe de bolsistas, estagiários do DEMID. A gente não pode esquecer de mencioná-los, verdade. Equipe, por exemplo, eu posso ser criativo, eu posso ter ideias, mas é a equipe quem constrói o produto, certo? Eu simplesmente sou um passageiro nessa viagem, porque os alunos são muito competentes, eles estão pesquisando, estão estudando, estão construindo o memorial. O memorial, o projeto, está sendo uma coisa assim, muito, muito, muito assim, agradável de trabalhar, certo? Então, estamos construindo uma linha do tempo interativa, construindo um espaço selfie para construir repositórios, depoimentos de pessoas, estamos construindo a parte do legado, a parte de memória, porque o memorial ele tem como base de conteúdo ensino, pesquisa e extensão. Trazer as relações que os egressos, estudantes, alunos, professores e técnicos têm com esse segmento. E o administrativo também, né, Durval? E o administrativo também, né? Porque a memória dos técnicos administrativos estão aí. A gente tem tido um cuidado grande em pensar isso, né? Olha, a universidade, que tem um tripé ensino, pesquisa e extensão, também é feita por professores, alunos e funcionários técnico-administrativos. Tem que ter, outro tripé, certo? Que também não se vê assim. A universidade brasileira, com raras exceções, você vê em todo canto professores eméritos, mas pouquíssimas vezes você vê funcionário emérito, certo? E isso é uma das coisas que a gente vai estar valorizando no memorial, é chamar a atenção que a instituição é feita também por técnicos que acreditam e fazem o dia a dia das pesquisas, da extensão e do ensino. E isso é que fortalece toda essa memória, certo? E a construção afetiva do memorial tá dentro disso. E eu acho que o êxito da gente futuro é se realmente a gente conseguir unir esses três segmentos para construir o que eles sentem pela universidade, pela instituição, e apresente os rastros de vivências e de afetividades que tiveram, certo? A universidade está completando 65 anos agora no dia 12 de dezembro. E esperamos que até lá a gente tenha pelo menos um ensaio de construção permanente desse memorial, que o memorial não se fecha nesse primeiro projeto. Ele é um projeto que vai estar constantemente em construção. Em construção. Em construção. Ele não é uma coisa que está fechada. Amanhã a gente vai estar trabalhando holografia. Hoje a gente está trabalhando podcast, videocast. Amanhã a gente vai estar trabalhando o quê? Que a gente pode brincar com a tecnologia para satisfazer e para interrelacionar com esses segmentos. Isso, para mim, é muito prazeroso. É como a gente aprender com tamanha possibilidade. É por isso meu total engajamento e afetividade. É paixão, Durval, é paixão pela instituição. É paixão pela universidade, claro, é paixão pela universidade. É muito bonito isso. É muito bonito. Então, eu agradeço essa oportunidade, certo? Eu acho que o mais importante disso tudinho é essa equipe, que, por exemplo, assim, hoje, para a gente poder estar fazendo essa live, para estar podendo fazer isso,
tem um técnico especializado como Daniel Canuto, que está aí atrás, está aí uma equipe que tá fortalecendo a instituição, não é Durval Leal, é simplesmente um peão que está ali, certo? Dentro que tem cavalo, bispo, rei, rainha, torre, certo? Que faz uma equipe. A mil abertura, né? Não é um. É uma equipe que, inclusive, em tempos de pandemia, está trabalhando enlouquecidamente, porque a gente, né, tá muito, operando muito pelas tecnologias, então está todo mundo trabalhando muito. Nesse período a gente está trabalhando, inclusive, com uma nova modalidade que a gente batizou de teleestágio, né, e ainda tem a extensão que continua, nada parou para nós, nada parou. Só mudou um pouco o foco, mas é isso que nos move, é isso que nos faz crescer, né? Os desafios, as barreiras que a gente tem que ultrapassar. Muito obrigada, Durval. Obrigado, então, Daniel. Valeu, obrigada, Daniel Canuto, que está aí operando. E obrigado. Assim, como a gente não fez uma live desse tema, quem tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, a gente vai deixar aí no final o e-mail do Arquivo Central, vocês podem fazer contato, que Durval responde as perguntas, as dúvidas e troca alguma ideia com alguma outra instituição que quiser trazer e acrescentar no trabalho, quiser saber mais alguma coisa. Muito obrigada. Professora, só para finalizar uma coisa, assim, dizer para o pessoal, a gente precisa de voluntários e pessoas que tenham interesse de dar depoimentos, de colaborar. O projeto é colaborativo. E o mais importante, eu tiro dúvida, mas eu aguardo colaboração. A gente quer ouvir as histórias, né, dos ex-alunos, ex-professores, ex-servidores. Isso aí é uma parte crucial do projeto e a gente gostaria muito que vocês nos procurassem. A gente vai fazer umas campanhas, né, Durval, a respeito disso, mas a gente quer muito que vocês nos procurem e se voluntariem em dar os seus depoimentos, em contar suas histórias, trazer as suas fotografias da universidade para a gente montar nosso acervo fotográfico. Então, é isso, pessoal. Um abraço, obrigada pela oportunidade. Até mais. Até mais. Eita, Daniel, que beleza. Obrigado, velho. Prestou?